Boa tarde, espectadores e web espectadores do programa Opinião em Debate aqui da Infinity TV, pontualmente às 16 horas do dia 7 de julho de 2011, aqui da Infinity, o novo canal de comunicação. Hoje ao meu lado aqui novamente Alexandre Moreira, diretor de Turismo, Cultura e Desenvolvimento da cidade de Lindóia, e também André Luiz Mazzaropi. Quem nunca ouviu falar de Mazzaropi? Quem não conhece a história de Mazzaropi? Vou fazer um pequeno resuminho aqui do Mazzaropi, paulistano, filho de um imigrante italiano com uma portuguesa, se me corrija se eu estiver errado. A Márcia Mazzaropi mudou-se com apenas 2 anos de idade para Taubaté, interior de São Paulo. Frequente contato com o avô, que tocava viola e animava festas no bairro onde morava, colocou este ator e cineasta em contato com a cultura caipira. Mazzaropi fez mais de 30 filmes, onde atuou, dirigiu, fez roteiros, enfim, é um dos maiores ícones do nosso cinema. André, boa tarde. Boa tarde, pessoal aí da TV Infinity, boa tarde, Roger, boa tarde, Alexandre, meu amigo. É um prazer estar aqui com vocês, para tudo vocês, muito boa tarde. Em primeiro lugar, um abraço bem apertado para as mulheres. Para os homens também, mas só que para os homens mais forgado. Né? Como dizia meu finado pai, se eu chegasse aqui uns 30, 40 anos atrás, falasse um abraço para as mulheres, já tinha saído até tiro aqui dentro, né? Agora ele fala um abraço para as mulheres, os maridos dão risada. Mudou todos os costumes, os jeitos, as músicas. E quem quiser saber como é que mudou, porque mudou, dia 9, né? Dia 9, próximo sábado, nós vamos estar lá na Praça Humberto Amaral. Humberto Amaral, mas tem um outro nome. Largo da Matriz. No Largo da Matriz, aqui em Lindóia, nós vamos estar relembrando o Mazzaropi. 8h30 da noite, André Luiz, o filho do Gé, vamos estar lá para contar esses causos. Mas, ô Roger, como diz você na abertura, muitas das histórias que foram contadas por historiadores, por pessoas que de alguma maneira conheceram Mazzaropi, infelizmente essa trajetória que você disse aí não é bem esta a trajetória real do Mazzaropi, embora esteja escrito no site lá do Instituto Mazzaropi, esteja escrito em alguns sites. Eu no site Overmundo e no meu site André Luiz Mazzaropi, eu escrevo a verdadeira história dele. Na verdade, o Mazzaropi nasceu em São Paulo, na capital, e ali foi criado. Meus avós, Bernardo Mazzaropi, italiano, e a minha avó, Dona Clara Ferreira Mazzaropi, ela era filha de portugueses, mas ela era taubatiana, como eu, de nascimento. Minha avó nasceu ali na Rua América, em Taubaté, do lado da antiga fábrica de tecidos que tinha lá, da CTI. E quando casou com meu avô, já foram embora para São Paulo. Então, o Mazzaropi, o Amácio Mazzaropi, nasceu na Rua Vitorino Camilo, número 51, em São Paulo. Até há pouco tempo atrás descobri a casa e nós, com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura e do Ministério da Cultura, estamos adquirindo a casa para transformar num grande memorial para o Mazzaropi. Mas ele nasceu em São Paulo em 9 de abril de 1912, na Vitorino Camilo, ali em São Paulo, capital. E ali ele viveu até os 8 anos de idade. Aos 9, ele foi morar na Vila Maria Zélia, que era um bairro de operários, perto do Brás. Ele foi morar com os pais, e ali ele estudou o 1º e o 2º ano de grupo. Ele só fez até quase o fim do 2º ano de grupo escolar. Nem precisava fazer mais, né? Mas naquela época era muito fácil você ser alguém sem depender do estudo. Hoje, rapaziada, molecada, criançada, se não estudar, dançou, né? Exatamente. Mas naquele tempo ele estudou até o 2º ano de grupo. Quando ele completou 13 para 14 anos, meu avô, que era o que se chamava naquele tempo de biscate, né? Hoje parece nome feio, né? Parece nome feio, naquele tempo mascate. Né? Então, nesse adjetivo, ele era o que chama hoje camelô. Exatamente. Então, ele fazia esse trabalho ali nas ruas de São Paulo. Ele vendia casimira. Meu avô vendia casimira inglesa, fabricada no Brás. Já existia pirataria naquele tempo, viu? Então, ele não conformado com aquela situação de vida que meu avô tinha, aos 13 anos ele pega o Mazzaropi, o Amácio e a minha avó e muda para Sorocaba, uma cidade de Sorocaba. Lá em Sorocaba, ele
Lá em Sorocaba, ele vive 2 anos lá com os pais. Tenta voltar à escola, mas aí ele percebeu que, puxa, ele queria ser um artista, já desde menino. Ele era encantado, apaixonado pelos circos. Já estava na corrente sanguínea. Hoje a gente sabe que isso vem no DNA da pessoa, né? Mas estava na corrente sanguínea e ele respirava arte. E o pai tira ele de São Paulo e leva para morar em Sorocaba. Ele ficou desesperado e decidiu, aos 15 para os 16 anos, fugir. Fugiu e foi morar com o único tio que ele tinha, irmão do Bernardo, Domingos Mazzaropi, lá em Curitiba. O tio dele tinha uma loja de tecidos na rua 15 de Novembro, lá em Curitiba, que era a rua mais famosa, a Rua do Comércio. Ainda é hoje, né? De Curitiba. Ainda é hoje a rua do grande comércio de Curitiba. E lá ele foi trabalhar com um tio de vendedor de casimira. E ele me contava que ele vivia representando, ele vivia representando algo que ele, na verdade, não sabia o que era, mas na verdade hoje, com o estudo que a gente tem científico sobre artes, é o ator sem câmera, né? Ele passa o tempo todo fazendo, representando alguma coisa artística. E aí, ele com 17 anos, ele conheceu um faquir chamado Ferri, que ele, Amácio Mazzaropi, chamava de Silk. E ficaram muito amigos. E o Ferri trabalhava no Gran Circo norte-americano. E o Gran Circo norte-americano acabou a temporada dele em Curitiba e mudou para São Paulo. E o Ferri quis vir atrás do circo, ele trabalhava, e convidou o Mazzaropi para fugir de novo. E aí o Mazzaropi foge pela segunda vez dos tios lá em Curitiba, com 17 anos, porque hoje a criançada viaja para qualquer canto do mundo. Naquele tempo, com menos de 18 anos, você não viajava nem para o bairro do lado, né? E aí ele pega, Alexandre, e vai junto com o Ferri e monta um teatro, que era o Teatro Faquir. É o Faquir que sentava nas lâminas, dormia com as cobras, enfim, aquele trabalho dos Faquir, que acho que infelizmente hoje quase que nem existe mais. E ali eles ficaram 6 anos, onde é hoje a Estação Roosevelt, no bairro do Brás, que era o bairro dos italianos, e na chamada Porteira do Brás. Hoje tem um viaduto enorme. Como é que é o nome daquela avenida? Me fugiu agora. Rangel Pestana. Hoje a Avenida Rangel Pestana tem um viaduto que cobre, passa por cima da ferrovia, aonde se instalou ali a estação Roosevelt. Né? E ali eles ficaram 6 anos. Nestes 6 anos, ele fazia o clon. Foi o primeiro trabalho. Olha a coincidência da vida dele. Ele começou a carreira artística de volta a São Paulo e ali começa. O próprio Ferri levou ele para conhecer os teatros que tinham em volta ali, que era o Teatro Oberdan e o Teatro Colombo. E o Amácio Mazzaropi, como era descendente de italianos, ele começa o primeiro ato artístico dele num palco, além daquele de rua, do clon do Ferri, ele sobe cantando cançoneta napolitana. Ele cantava uma musiquinha assim, vou ver se eu lembro, que fique gravado aí nos anais da nossa história. Ele cantava uma música: se me viste suspira, se non vivo mais per te, se volete, volete, se non volete, voglio io. Era uma coisa de italiano, e naquele tempo, na década de 30, isso era um sucesso muito grande, popular, né? Muito popular. E ele se transformou ali no Teatro Oberdan um grande sucesso como cantor de cançoneta napolitana. Aí, lá no próprio Teatro Oberdan, ele conheceu uma dupla de caipiras chamado Sebastião e Genésio Arruda, que eram os caipiras da época. Nós tivemos, além do Mazzaropi, nós tivemos Tonico Tinoco, que era uma dupla de grande sucesso, Pena Branca, Javantinho. E nós tínhamos, antigamente, as duplas que contavam causos, que agora me fugiu o nome daquela dupla que trabalhou muitos anos na Globo, no comecinho da TV Globo, Alvarenga e Ranchinho. Alvarenga e Ranchinho não eram cantadores, Alvarenga e Ranchinho eram contadores de
contadores de causos. E o Sebastião e o Genésio Arruda eram contadores de causos. Eles cantavam uma música, mas não deixavam de cantar causos, contar causos. Como eu subo num palco para contar causos. Como às vezes faz alguma coisa, eu pulo para a música e canta alguma coisa. Então, lá, ele ficou encantado com aquele trabalho do Sebastião e do Genésio Arruda. E ele fica muito amigo do Genésio Arruda. E o Genésio Arruda foi quem influenciou a Márcio Mazzaropi a se vestir de caipira, não tão chique assim que nem eu, né? Chapeuzinho de borda, camisinha xadrez, da moda e tal. Era escroto mesmo o negócio. E levou isso pela primeira vez. Você imagina um caipira subir num palco de um teatro italiano, com uma orquestra, que naquele tempo era orquestra, 80, 100 músicos, numa orquestra no fosso. Né? Essa juventude não conheceu essas coisas, mas antigamente o cara, para cantar, ele tinha que cantar por cima da orquestra. Que agora, sem recurso de não tinha sido inventado o microfone ainda. Estava começando a aparecer microfone lá para os anos 40, com o início da televisão americana, o rádio americano, os microfones que vieram para o som, para teatro, não tinha, era no fosso mesmo, na cacimba. E ele topa o desafio do Genésio, se veste de jeca e começa a cantar cançonetas napolitanas, vestido de jeca, e canta pela primeira vez aquilo que praticamente imortalizou o sucesso musical da vida dele, que é a Sanfona da Véia. Eu tenho uma vizinha, uma véia sorteirona, e ela está aprendendo a tocar uma sanfona, por isso lá de casa eu escuto todo dia a sanfona da véia, que não sai dessa agonia, nheque, 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 a véia de amargar. Quem quiser ver o Jeca cantar, vai no show lá. E vamos continuar. Vamos continuar aqui na história do Márcio Mazzaropi. Ali, naquele momento, naquele show, nasce o Jeca do Brasil. Que ficou conhecido aí pelo Brasil inteiro, né, Alexandre? Boa tarde, Alexandre Moreira. Deixa o Alexandre falar um pouquinho. Você vai fazer você 3 dias. Foi 3 dias pouco de entrevista. Boa tarde, Roger. Boa tarde ao André. Boa tarde aos amigos. Ele já falou umas 12 vezes boa tarde para mim. Boa tarde ao Chicão, Carlos Henrique, a esposa do André que está aqui com a gente. É um prazer novamente voltar aqui nesse programa e prazer maior ainda de poder voltar aqui ao lado do André, que se tornou um grande amigo. Nós se tornamos amigos nesses dias, nessa convivência. Acredito que isso vai se estender por muitos e muitos anos. Eu sempre fui grande fã do Mazzaropi por causa dos meus pais. O meu pai, o Lindóia Funileiro, a minha mãe, a Graça, eles sempre assistiam os filmes do Mazzaropi na televisão, e eu pequeno, sempre observando, e acabei ficando fã, que você sabe que eu gosto muito dessas coisas que ligam a história, a cultura do nosso país. E a minha mãe contou, inclusive, para mim, que a minha mãe é de Recife, que naquela época, no cinema, passava os filmes do Mazzaropi e era a grande alegria dos jovens daquela época, e assistir os filmes na década de 70, 60, quando eles tinham aí seus 15, 16 anos. Então, para mim, foi uma grande alegria quando eu conheci o André e tivemos a oportunidade de fazer esse projeto, trazer esse projeto para Lindóia durante o Festival Cultural de Inverno, com essa mostra de cinema, a exposição fotográfica, e que vai culminar no show dele no sábado, dia 9, às 20h30 no Largo da Matriz. E tem sido um sucesso. Segunda-feira iniciamos com Jecão Fofoqueiro no Céu, terça-feira foi Betão Roncaferro, ontem foi o Jeca Macumbeiro, e é maravilhoso, né? Amanhã é o Cacá... O corintiano. O Cacá, não, hoje. Hoje é o Cacá, Jeca contra o Capeta. Capeta, isso eu queria lembrar. E amanhã o corintiano, que é uma homenagem principalmente ao maior time do Brasil, que é o Corinthians.
Havaiá é firme só para palmeirense lá. Inclusive era o time do Mazzaropi. Fiquei sabendo hoje que o Mazzaropi era um grande corintiano. Então, para a alegria do Chicão e do Roger, que é santista, do Chicão, que é um palmeirense, amanhã vai ter o corintiano. Então, quer dizer, para nós foi uma grande alegria essa semana. As pessoas têm ido, jovens a gente tem visto na plateia, assistindo, querendo conhecer um pouco dessa cultura. Então foi acertado, tem sido avaliado aí por todo mundo como um grande sucesso. Quando eu vim aquela primeira vez aqui que eu anunciei para vocês elogiaram a gente aqui nos seus comentários. Então foi muito bacana, eu acho que está muito positivo. E é isso que nós precisamos, resgatar esses grandes personagens, construir a história do nosso país. Poderíamos estar fazendo aí uma mostra de cinema com filmes internacionais, outros filmes, mas é importante nós mantermos viva na memória, no coração dos brasileiros, no coração dos jovens como nós, esses grandes artistas como o Mazzaropi. E arrumar um check-in para o filho do Gerson da gente, senão vai sobreviver, né? Que, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes artistas brasileiros, continua sendo, e que o André tem continuado esse legado, porque não é fácil hoje fazer cultura nesse país, é difícil os incentivos. O André tem uma caminhada muito grande, é uma pessoa extraordinária, e eu acho que, quero falar aqui, acho que a fé do André que move as montanhas e o faz ser esse grande artista, exemplo do seu pai. Então, aprendeu muito com o Mazzaropi, tem continuado, e amanhã em Lindóia, no sábado, completará 1.576 apresentações já, né, André? 1.576. Então, para nós é um grande orgulho e estar fazendo isso, e o ano que vem é o centenário de nascimento do Mazzaropi, então é um grande orgulho e que depender de nós vamos propagar muito ainda essa cultura do Mazzaropi Brasil afora. Que bacana. Antes de a gente prosseguir aqui, queria deixar o telefone para você que queira mandar pergunta para o nosso convidado, 1938421632, ou através do e-mail pelo contato@infinititv.com.br. Temos também a ferramenta do Twitter, @infinity_TV. Vou dar o direito de resposta para o Chicão aí. Chicão, boa tarde, você vai lá assistir amanhã o filme? Boa tarde, Roger, boa tarde, André, boa tarde ao Alexandre. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio da Infinity TV, uma personalidade da cultura do nosso Brasil, filho do Mazzaropi, que costumo dizer, quem nunca se emocionou com os filmes do Mazzaropi? Toda a sua alegria, toda a sua descontração, todo aquele seu jeitão de fazer cinema, mas sempre com aquela pitada de emoção que eu acho que é o diferencial realmente das produções do Mazzaropi. Alguns poucos anos atrás eu tive a oportunidade de ir na fazenda, né, lá em Taubaté, do hotel, né, do Mazzaropi, onde lá tinha a cidade cenográfica e muitos dos materiais que o Mazzaropi utilizava nos seus filmes. E é um prazer muito grande, como eu falei, né, parte da nossa cultura. E eu me lembro dessa música aí, né, a Sanfona da Véia, que o meu pai tinha um vinil do Barnabé, não era do Mazzaropi. E agora eu fiquei sabendo que a música era do Mazzaropi. Eu, quando criança, me divertia muito ouvindo aquele vinil do Barnabé, e foi doado para o meu avô, que mora em Pedreira. Depois que o meu avô veio a falecer, a minha avó devolveu para mim, eu já adulto, né? Minha avó me devolveu, falou: esse vinil é seu, você leva de volta para sua casa. Então são coisas que marcam a nossa infância, marcam a nossa vida, que realmente deixa a gente bastante contente. Agora, quanto ao gosto futebolístico, a gente não pode discutir aqui no ar, né? Fora dos bastidores a gente discute, né? Aqui tem um bando de louco. Tem aquele velho ditado, né? O freguês tem sempre razão. André, eu gostaria que você continuasse a história do Mazzaropi e contasse como é que ele era no cotidiano. Então, o Mazzaropi foi toda a vida, desde menino, sempre foi um menino muito simples, menino pobre, mas um menino dedicado, um menino que se dispôs a não ser mais uma pessoa. Filho de italiano, pobre, filho de uma taubatiana muito pobre, nasceu num bairro muito simples em São Paulo, hoje no centro da cidade, mas na década em 12, quando nasceu, era uma região muito pobre de São Paulo. E ele não queria ser mais um, não, ele queria ser algo diferente.
Quando ele chegou a São Paulo, já com o Fakir, já estreou no teatro, recebeu esse presente de Deus, que foi o Genésio Arruda, que ensinou o Mazzaropi a fazer um caipira, que na verdade foi toda a essência da vida dele, desde o comecinho da carreira. Você imaginar que ele, aos 18 anos, ele fez o caipira pela primeira vez, e foi até os 69 anos de idade fazendo o caipira. Então, uma vida inteira, acho que 52 anos de carreira, conquistando verdadeiras multidões. Lá no Teatro Oberdan, ele já fazendo, virou um grande sucesso. E aí, abriu-se as portas do Teatro de São Paulo para ele. Aí ele foi para o Teatro Colombo, que era o Teatro dos Ricos, em São Paulo. Ele se apresentou, foi um grande sucesso. Nesse inteirinho, ele foi contratado pela Rádio Tupi de São Paulo para fazer um programa de causos. E era um programa que durava 15 minutos. E naqueles 15 minutos, entre 1940 e 1950, o Mazzaropi parava o Brasil. Se você for buscar revistas e jornais da época, pena que a gente não tem aqui para mostrar, mas a gente vai levar isso, material da exposição, o ano que vem. O Brasil parava para ouvir o Mazzaropi, isso no rádio, na década de 40 e até os anos 50, quando Assis Chateaubriand trouxe para o Brasil isso que nós estamos fazendo numa tecnologia inimaginável hoje, né? Ele trouxe para o Brasil a televisão, onde poucos tinham e todo mundo se reunia a televisão, a válvula, né? Um aparelho de televisão tinha uma válvula que era do tamanho desse tripé aí, desse negócio, dessa lâmpada ali. Eram umas coisas gigantescas, né? Para poder fazer televisão era uma coisa muito difícil. Até conheci há pouco tempo atrás Gendival de Oliveira Lima, que foi o cara que fez a primeira transmissão de imagem da televisão brasileira com Assis Chateaubriand, e ele foi testemunha viva até os dias de hoje. Até encontrei com ele esses dias no supermercado lá em Taubaté. Ele foi testemunha viva que o Mazzaropi foi a segunda imagem a ser mostrada na televisão brasileira em 1950. Já sucesso no rádio, ele inicia na televisão em 1950, ele inicia um programa, que agora você vai ontem foi difícil lembrar o nome dessa pessoa, mas vocês vão lembrar. Ele inicia um programa, foi o primeiro programa humorístico da televisão brasileira, que foi o Rancho Alegre, produzido por Cassiano Gabos Mendes. Até estou vendo aí os filhos, né? Cássio e tal. Aí Tato, né? Na televisão hoje são, além de grandes atores, são diretores de televisão, de cinema. Cassiano Gabos Mendes levou o Mazzaropi para fazer comédia junto com o Assis Chateaubriand, para fazer uma comédia. E lá ele conheceu, em 1900, já tinha conhecido um pouquinho antes na Rádio Tupi, Geni Prado, que foi a eterna mulher dele durante toda a sua trajetória, que já veio do rádio, depois foi para o teatro e depois com ele para o cinema. Então eles tinham uma dupla, um trio. Aliás, eram 4 pessoas. Vamos ver se eu lembro o nome deles, porque às vezes falha aqui a memória. Eu estou com uns 27 anos, às vezes pode falhar mesmo. Era o Mazzaropi, a Geni Prado, aquela mulher que era... Eu lembro do marido dela, não lembro o nome dela, do Heron Domingos, que tinha aquele Almoço com as Estrelas, como é que é o nome dela? Lolita Rodrigues. Então, olha, Mazzaropi, obrigado. Lolita Rodrigues, Geni Prado e Mazzaropi. Era o trio que fizeram um grande sucesso. Começaram a televisão brasileira. O primeiro programa, a primeira imagem foi o padre que fez a bênção lá para começar a transmissão da PRH4, a TV H30, Tupi de São Paulo, né? TV Tupi de São Paulo. Primeiro programa de fato da televisão brasileira. E aí, os 3 fizeram um grande sucesso. Este grande sucesso despertou a atenção de Abílio Pereira de Almeida, que era o grande diretor da Companhia Veracruz de Cinema, que tinha a sua sede em São Bernardo do Campo. A Veracruz já tinha lançado grandes filmes, Tico Tico no Fubá,
A Dama e não sei o quê, e aí grandes clássicos. E aí o Abílio Pereira de Almeida levou o Mazzaropi para conversar com o dono da Veracruz, e ele o contratou para fazer um filme, que foi o Sai da Frente. Feito o filme e colocado em cartaz, o filme foi o recordista de público da época. Isso em 1954. Foi um sucesso, foi uma loucura. A Veracruz já não andava bem das pernas, embora com o sucesso do Mazzaropi, o contratou para fazer mais 3 filmes. 4 com o que já tinha feito. Nadando em Dinheiro, Nadando em Dinheiro, me fugiu. Mas fizeram 3 filmes, e por último, o Candinho, que foi feito pela Companhia Brasil de Cinema, que foram os 4 filmes. Aí ele fez mais um, lá no Rio de Janeiro, não ganhou dinheiro, e o Oswaldo Massaíno contrata ele para fazer 3 filmes. Fuzileiro do Amor, Noivo da Girafa e o Chico Fumaça. Todo mundo ganhou dinheiro com o Mazzaropi e ele não. Aí o que ele faz? O que ele decide? Vende a nossa casa, lá no Itaim Bibi, uma transversal da Paz de Araújo, vende a casa, vende o carro, vende bicicleta, papagaio, velocípede. Olha, só não vendeu os filhos porque não era dele só. Entendeu? Senão tinha vendido também. E com esse dinheiro, ele aluga os estúdios da Veracruz, os equipamentos da Veracruz, chama um elenco de novos artistas e faz o Chofer de Praça. Ou seja, faz um grande sucesso. Além de ele ser pioneiro em tudo isso, ele foi pioneiro na independência também. Na independência do cinema, na independência de produção do cinema. Porque todo mundo que fazia cinema, toda a vida, isso é até os dias de hoje, não consegue fazer cinema independente. Sempre depende. Exatamente, patrocínios, produtoras famosas, de grande recurso, de patrocínio, dessas leis de benefícios fiscais e tal, que já vem desde a década de 70, e ele não. E ele fez na raça mesmo. Na raça. Ele vendeu casa, carro, bicicleta, papagaio, fez o filme, e aí eu me lembro porque eu, junto com o Sérgio Reis, que não deixa eu mentir sozinho, o diretor do filme O Menino da Porteira, meu amigo Moraci Duval, nós 3 estávamos na porta do Cinearte Palácio para fazer o lançamento do Jecão, um Fofoqueiro no Céu, quando chegou o dono do cinema Arte Palácio, em São Paulo, onde o Mazzaropi lançava os filmes dele. E entramos para tomar um café junto, ele muito emocionado por ver o Mazzaropi no lançamento do filme, junto com o Sérgio Reis, com a turma toda, o Moraci Duval, e ele contou para nós essa história. O Mazzaropi chegou lá desesperado, porque ele já tinha produzido o filme, já tinha feito 8 cópias, que é coisas caríssimas, de cinema, tudo é muito caro, e ele não tinha o dinheiro para fazer o lançamento. Aí ele pediu para o dono do Cinearte Palácio, que era dono de uma rede de cinema, falou, eu não tenho dinheiro para fazer o lançamento. Ele foi lá, abriu o cofre, pegou 5.000 contos de réis, entregou na mão do Mazzaropi e falou, Mazzaropi, vai embora para lançar seu filme sossegado, começa aqui. Porque eu tenho certeza que na primeira semana do lançamento do filme você me paga aqui na porta. E o Mazzaropi fez o lançamento, pagou na primeira semana, e vou contar uma coisa para vocês. Me lembro como se fosse hoje, na terceira semana de lançamento do filme, Jecão, um Fofoqueiro no Céu. Eu já estou dizendo daqueles que eu participei. Um filme que custou algo em torno de 4 milhões de dólares naquela época, em 3 semanas se pagou só no circuito de São Paulo. Mazzaropi, começando essa trajetória de alugar os equipamentos e tal, ele produziu com a Pan Filmes, a produtora dele, 24 filmes, que começa no Chofer de Praça e vai até o Jeca Égua Milagrosa em 1980, um pouquinho antes dele falecer e ir embora. Ele levou às salas de cinema no Brasil entre 1958 e 1984, enquanto existiu a Pan Filmes distribuidora, 206 milhões
de espectadores pagando o ingresso. Que maravilha. É quase a população hoje no Brasil inteiro. É três vezes a população brasileira na época de 60 e 70. 206 milhões de pagando ingresso. Isso era anotado a lápis no Cardex. Cardex era aquele arquivo metido a computador, né? Depois você tem que ler um por um. Mas esses dados, infelizmente, acabaram sendo jogados fora pelos sucessores, pelos herdeiros, e acabaram não preservando isso, mas eu me lembro como hoje, o Pérez, o Carlos Garcia, me mostraram antes de a gente, enfim, não ter mais contato, fica muitos anos sem ter contato. Está aqui os dados, 206 milhões de espectadores. O filme Jeca Macumbeiro é, até os dias de hoje, o maior recordista de público do cinema brasileiro, porque ele levou, em 1975, 16 milhões e 800 mil pessoas em 10 meses de lançamento. Perdão, 11 meses de lançamento. Por quê? Porque nós tínhamos no Brasil, naquela época, 11.680 salas de cinema. Hoje nós temos menos de 1.200 salas, das quais 900 salas são salas digital. Ou seja, já não é mais o cinema do 35mm. Então, e levou de 16 milhões e 800 mil pessoas o Jeca Macumbeiro, que é o grande recordista de público. E o filme Casinha Pequenina, que levou, entre o lançamento em 1962 a 84, sozinho levou 74 milhões de pessoas. Alexandre, a exposição fotográfica que está tendo lá no festival, como é que foi feito o acolhimento desse material todo? Está bem no hall de entrada do centro educacional, né? São os painéis, né? A André pode falar depois um pouco mais. E está sendo muito visitada pelos jovens, né? Pela a população de Lindóia. Para você ter ideia, muitas pessoas do sul de Minas vindo para Lindóia para ver a exposição. Então é bacana, eu recebo aí ligações, as pessoas querendo saber o horário, informação. Então está muito bacana, eu acho muito interessante. E que riqueza a gente está podendo aprender um pouco hoje à tarde sobre essa história do Mazzaropi, porque para nós é uma história mais jovens, né, o Roger, a gente está aprendendo um pouquinho dessa história. A gente conhece os filmes, sabe, mas não sabe tão profundamente, né? Exatamente, não é da nossa geração. Então está sendo muito bacana aprender aqui com o André um pouco dessa história, né? E o interessante a gente estava, agora de pouco, fizemos uma visita aqui para o Oscar Brolesi, o diretor de cultura aqui de Serra Negra, e o Oscar até perguntou para o André, o seu pai fez teatro? E ele não fez. Ele não fez, né, André? Escola de teatro, tem até o segundo ano. Então você veja um artista que foi o Mazzaropi, audacioso, podemos dizer assim, na sua época, né, de produzir, de contracenar, e se tornar esse grande nome do cinema brasileiro, do teatro. Então eu sinto até uma alegria enorme, emocionado até, posso dizer, de poder estar vivendo hoje na condição de diretor de cultura, turismo e desenvolvimento na minha cidade de Lindóia, e estar podendo falar com os amigos de Serra Negra um pouco disso, né? Que bom que a gente está tendo essa oportunidade dada por Deus de estar proporcionando isso para as pessoas, né? Essa vivência cultural, porque é fantástico, né? Obrigado. André, você falou, o Alexandre comentou agora que ele não estudou teatro nem nada, mas você falou da influência dele do clown, né? Que é uma influência até de pós-guerra, da Europa. De onde ele tirava? Alguém, fora o Genésio, que passou toda essa influência para ele? Fora o DNA, né? Eu acho que tudo começa com o DNA. Embora eu não sou filho natural do Mazzaropi. Sim. Nós somos filho de criação do Mazzaropi. O Mazzaropi não teve filhos naturais, mas ao longo da sua vida ele criou 5 filhos. Teve muita gente que trabalhou com ele, que viveram muitos anos por lá com a gente, mas 5 pessoas ele cuidou como filho. Eu conheci o Mazzaropi, eu tinha 11 anos de idade. Eu sou de Taubaté, e eu queria ser artista de qualquer jeito, e fui atrás, e tentei muitas vezes, e não consegui. Ele achava que era muito criança, e não, você vai ficar aqui. E aí, um pouco mais adiante,
ele já doente, precisava de alguém para cuidar dele. E quem que ia cuidar? Eu li até minha outra pergunta é essa. Quem que ia cuidar, né? Porque todo mundo estava ali para cuidar das coisas do Mazzaropi. Né? E o Mazzaropi era sozinho, ele morreu solteiro. Ele viveu a vida inteira solteiro. Então ele não tinha quem cuidasse dele, embora fosse um homem extremamente rico, milionário, não tinha ninguém para cuidar dele. E eu chego exatamente num momento em que meu cunhado, até o irmão da minha esposa, que já é falecido, Geraldo Magela, falou: olha, o Mazzaropi falou para levar você lá, que ele está precisando de você. E aí eu fui lá para a fazenda, e ele: André, eu estou muito doente, não sei o que eu faço, vamos comigo para o Rio, vamos arrumar tratamento. Fomos para o Rio, passeamos lá uns 15 dias, daqui a pouco voltamos, e ele ficou muito mal. Levei para alguns médicos dali da região tratar, e aí descobrimos que em São Paulo tinha um médico, João Castor Cobra, que era na época um dos melhores médicos que tinha em São Paulo, e levamos para tratar do Mazzaropi. E eu fiquei 2 anos sentado à beira da cama dele, cuidando dele. Ele teve um câncer de medula óssea, graças a Deus conseguimos recuperar ele nesses 2 anos. Foi 2 anos de muito sacrifício, foram 2 anos de muito sofrimento, mas ele tinha uma garra, ele tinha uma vontade de viver, de terminar. Acho que ele tinha uma história ainda inacabada. Eu acho que ele queria fazer uma sátira que ficou faltando na vida dele. Ele queria fazer o Fofoqueiro no Céu, e todo mundo chamava ele de fofoqueiro, que ele era muito fofoqueiro. Você não podia contar segredo para ele. Contar segredo para ele era perda de tempo, porque ele chamava o cara: sabe que ele contou você aqui? Ele contou tal coisa assim. E quando ele não tinha oportunidade de contar assim, que ele não tinha coragem, quando ele ia fazer o show, ele contava. Pronto, o cara já sabia que era com ele, né? E tem histórias de coisas que ele contou no filme, que era fofoca que alguém tinha feito com ele, que ele contava no filme, e o cara sentiu o filme e ficava sabendo da fofoca. Então, a gente brincava que ele era muito fofoqueiro, então eu falei: fofoqueiro no céu. Ele teve um filho preto, Pedro Francelino de Souza. Importante, será que agora ele está fazendo forró lá no céu? Ele vem fazendo forró lá faz 30 anos. No filme Jecão, Fofoqueiro no Céu, ele chega no céu e ele vê que está tudo muito parado lá, ele fala: não, eu vou animar aqui, vou fazer um forró aqui de sábado. E você sabe que aquela música dele que está no filme, pula minha gente, pula que nem socó. Aquela é música, letra dele, né? Como os filmes foram escritos por ele, ele fez. E ele tinha um filho preto, o Pedro Francelino de Souza, que eu falei, tinha o Péricles Moreira, que é o que todo mundo diz aí por aí, que é filho adotivo dele. Ele não teve filho adotivo, até porque se tivesse tido um filho adotivo, este filho adotivo teria sido o herdeiro universal dele, e não foi isso que aconteceu. Então, o Péricles, o Carlos Garcia, o Pedro, o João Batista, que faleceu. O João Batista é aquele menininho que aparece no filme Casinha Pequenina, a hora que vocês tiverem a oportunidade de assistir. O Joãozinho fez, acho que 12 ou 14 filmes com ele. E eu, que já fui menino para lá, já adolescente, fui cuidar dele. E aí ele se recupera. E aí ele me convida para fazer o filho dele. Tanto o carinho que ele tinha, o Mazzaropi era uma pessoa extremamente... O Mazzaropi era um ermitão. Aliás, tem um outro termo que eu não consigo lembrar agora. Ele era um cara extremamente recluso, porque toda a vida ele foi um sucesso muito grande. E o sucesso, todo mundo quer. Mas quando você tem, ele te incomoda, porque você não tem liberdade. A gente viajava, parava numa cidade e tinha que comer. Nós somos, todo artista é que nem qualquer um. Claro. Tem que comer, tem que ir no banheiro. Então, às vezes, viajando na estrada, tinha que parar, entrar na cidade, num restaurante, sempre no melhor restaurante da cidade, estava sempre cheio. Sempre a gente procurava chegar mais tarde, ou então mais cedo para comer. Mas quando o povo descobriu que o Mazzaropi estava lá, entupiu, tinha que chamar a polícia, botar ele dentro do carro e se mandar com ele, às vezes largar prato, outro para trás, tudo, ir embora, e virava aquele forfé. Então, esse sucesso, claro que o incomodava, que o incomoda qualquer um.
é gratificante. É difícil administrar. Mas é difícil administrar porque as pessoas querem ver, quer pegar, quer apertar, acha que você não é de carne e osso e tal, né? Você vê o cara na televisão, o Ray Roger aqui é de carne e osso. Aliás, mais carne do que osso. Não, o Alexandre também está indo para o mesmo caminho. E o Mazzaropi era essa figura extremamente simples, mas que vivia sempre assediado. Então, em 1981, aí ele me levou para o cinema, fiz com ele 4 filmes, fiz O Fofoqueiro do Céu, fiz Jeque, Seu Filho Preto, que eu faço, antes que vocês perguntem, claro que eu fazia o fio branco, né? O Jeque, Seu Filho Preto, ele tinha 2 filhos, é uma história que ele conta, que era um pretinho, um branquinho, um era positivo, outro era negativo, né? Então ele conta essa história, ele queria contar a história do filho branco e contou a história do filho preto. Depois, a Banda das Velhas Virgens, que acho que, para mim, foi o maior sucesso da minha carreira artística. Na época, em 1979, quando ele foi lançado, foi um grande sucesso, me trouxe muita alegria, me trouxe uma identificação com o público. Eu ainda usava meu nome de batismo, André Luiz de Toledo, e foi ali que eu decidi mudar meu nome para André Luiz Mazzaropi, o filho do Jeca. Ali consolidou a minha história. E no Jeca, a Égua Milagrosa, que eu faço também um personagem filho do Jeca, e aí, infelizmente, encerra a trajetória física dele, porque a trajetória do Mazzaropi não se é eterna. Nós estamos aqui, olha, 30 anos depois, tomando um tempo grande da sua televisão, mostrando para o Brasil e para o mundo inteiro a história do Mazzaropi. Ele se foi. Aí começa a minha história. O Mazzaropi, eu vou falar de 2 pessoas absolutamente distintas. O Amácio Mazzaropi foi uma pessoa simples, extremamente exigente. Ele era extremamente exigente. Eu saía de São Paulo para ir para Taubaté fazer alguma coisa, para cumprir alguma coisa para ele. Ele fazia eu tirar a aliança do dedo desta mão e botar no minguinho. Até eu chegar lá, fazer o que, porque ele sabia que incomodava, até eu chegar lá, fazer o que ele tinha mandado fazer, ligar para ele que fiz e botar a aliança de volta no dedo, para a mulher não brigar. Então, ele era um cara extremamente exigente. Ele era um cara que ele fazia uma repreensão. Ele nos repreendia, nós filhos de criação, ele nos repreendia, parecia que ele ia bater na gente. Mas, que falta que faz. Que falta que faz. Que coisa, que pessoa extraordinária que ele era. E muito disso que eu estou aqui fazendo, sem apoio de ninguém, a não ser dos dirigentes municipais de cultura desse país. 1.576 espetáculos a ser cumpridos no sábado aqui em Lindóia. É uma trajetória que poucos artistas brasileiros têm. Aliás, poucos artistas no mundo têm. Esta paixão, esse sentimento de amor, essa emoção que eu estou sentindo nesse momento de falar do Amácio Mazzaropi, é a mesma emoção que eu encontrei ao longo desses 30 anos, onde eu quero que eu vá, qualquer cidade, qualquer lugar, quando se chega para uma pessoa e fala: olha, esse rapaz aqui, esse menino, esse senhor, eu já sou um senhor, não parece, mas sou. Esse senhor é filho do Mazzaropi. Isto encanta as multidões, encanta as pessoas, da mesma maneira que encantou o Alexandre. Estou sendo recebido com esse carinho por você, pela sua equipe aqui no estúdio da Infinite TV. Este carinho, esse amor que o Mazzaropi construiu nesses 52 anos de carreira. E ele plantou tão bem plantado, tão bem regado, girou os frutos, né? Que a coisa que me encanta é chegar num dirigente de cultura jovem, como o Alexandre, por exemplo, hoje são muitos, e sentir que existe um sentimento real para com o Mazzaropi. E assistir os filmes, né? Eu já assisti o filme 3.000, 4.000 vezes, né? E ver lá aquele público receber. Às vezes eu nem fico
assistindo até o final do filme, porque eu dormindo no hotel, eu assisto o filme sem precisar ver. Ver aquelas crianças, jovens, adolescentes, saírem de casa com frio, ou enfim, se deslocar para um cinema adaptado, porque hoje não existe mais sala de cinema, e sentar lá e se divertir, dar risada de montão assistindo o Mazzaropi. Isso não tem dinheiro que pague. Claro que eu preciso montar no check-in para poder ir embora, mas olha, isso é fantástico. Este legado deixado por ele são multidões, são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de fãs. Nós estimamos hoje o fã-clube do Mazzaropi algo entre 90 e 100 milhões de brasileiros. Na década de 70, isso se traduzia em torno de 70 milhões, até os 90 milhões em ação, que todos eram fãs do Mazzaropi, né? Até os críticos que o criticavam, tanto malhavam, que chegava uma hora tinha que fazer um elogio pela perpicácia, pela pertinência, pela coragem, pela dedicação do próprio Mazzaropi. E nada mais eu fiz nesses 30 anos do que não me dedicar a esse carinho, esse amor, esse respeito. Até porque quem não gosta de ser amado? Exatamente. E ser filho de alguém tão extraordinário E como essa foi identidade que o você acabou criando pela convivência, né? Subir no palco e contar os causos que ele contou. Como eu abri aqui a nossa entrevista, para tudo Mercedes, muito boa noite, dar um abraço bem apertado para as mulheres. E encerrar um show cantando com o público a sanfona da véia, por mais simples que isso seja, por mais que a crítica que cuida dos teatros, das televisões, da mídia, não nos dê valor, tem uma importância muito grande para mim, André Luiz Mazzaropi, como ator, e tem uma identidade muito grande com as pessoas que vão lá assistir. Pouco importa o que vai falar a crítica. Nesses 30 anos, nós caipiras, aliás, não é nesses 30 anos, não. Eu posso falar do sentimento do meu pai nos 52 anos de carreira, porque nesses 30 anos eu sofri a mesma discriminação que ele sempre sofreu. Por quê? A grande mídia nunca nos deu espaço. Ou quantas vezes você já me viu na televisão? Pois é. Eu sou um artista que levei 4, 5 milhões de pessoas para assistir meu espetáculo. Agora na TV não... Eu tenho 1.576 espetáculos. Raramente, é muito raro, uma emissora de televisão regional vai lá fazer uma entrevista, gravar. E, na verdade, o Roger, eu não faço questão disso, não. Eu vim aqui, a pedido do Alexandre, por solicitação de vocês, pelo respeito que eu tenho pela mídia no Brasil inteiro. Esta é minha obrigação como filho do Mazzaropi, essa é minha obrigação como ator, mas pouco me importa o que a mídia pensa de mim. Muitas vezes, mas ele não é filho nada do Mazzaropi. Como eu não sou filho do Mazzaropi? O pai é aquele que põe no mundo só. O pai é aquele que põe no mundo, ou o pai é aquele que cria, aquele que te dá uma identidade? Você filho, E eu acho que muito mais do que o Mazzaropi ter me considerado filho, eu acho que ele hoje, 30 anos depois, me considera muito mais filho do que aqueles 2 anos que passei na beira da cama dele. Eu me sinto filho do Mazzaropi. Exatamente. Eu adotei o Mazzaropi como meu pai, definitivamente, até porque eu tive pais naturais. Eu tive minha mãe, Dona Elza, eu tive o pai de nascimento, que foi o Jarba Toledo, mas a minha vida, ela foi construída e talhada, trabalhada pelo Mazzaropi, menos que por tanto pouco tempo, mas esse pouco tempo ele me deu uma história de vida. Claro, como diz dos mais importantes brasileiros que eu conheci e tive a oportunidade de conversar pessoalmente com eles, foi o dono da Votorantim lá, o Antônio Hermínio de Moraes, filho, e o nosso recente falecido, nosso recente vice-presidente, o José de Alencar. Ambos os dois disseram uma grande verdade. À frente de um grande homem,
existe uma grande mulher. Claro que eu tive no esteio da minha família, da minha esposa que está aqui assistindo a nossa entrevista, eu tive todo o apoio, principalmente dela, porque nunca ninguém acreditou nisso. Quem que vai acreditar que um garoto saído lá de Taubaté, filho de criação do Mazzaropi, pudesse construir toda uma carreira? Uma carreira difícil, uma carreira tirada, cavucada com a unha. Mas o prazer de fazer, o amor que é sentido, que eu sinto pelo grande público do Brasil, onde quer que eu vá, eu paro meu carro lá adesivado, o povo vem falar, quem vem? Vem a madame, vem o porteiro, vem o faxineiro, vem o lixeiro, mas vem e dá um abraço no filho do Jeca, não tem dinheiro. Não tem preço, né? Chicão, alguma pergunta aí dos bastidores aí pro André Luiz? Vai falar pra caramba esse Jeca, não, meu Deus do livro. Como o Alexandre falou no filme O Fofoqueiro no Céu, né? Que o André também falou aí que foi um grande sucesso, e eu acho que mais aquela característica do Mazzaropi se transpareceu nesse filme. Não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas eu percebi que isso que o André tentou passar. Eu me lembro de uma cena do filme que o Mazzaropi ele pede, que lá não tinha baile, lá não tinha festa, lá não tinha nada, ele pede para ir conhecer o inferno. Né? Aí ele desce no inferno e está lá o diabo lá com o tridente lá, jogando todo mundo no fogo. Ele fala, meu Deus do céu, jogando um monte de mulher bonita dessa no fogo, onde tá com a cabeça esse homem, rapaz? E ele jogando a mulherada no fogo, daqui a pouco o diabo olha pra ele e fala, agora é sua vez. Ele fala, não, meu amigo, eu tô aqui de turista. Ele lamenta, né, Chico? Com tanta farta de mulher na terra, ou você tá queimando um monte de mulher? Tô aqui de turista. Tem uma outra cena também que me marcou bastante o Mazzaropi, acho que é no filme O Corintiano mesmo, que ele pede para ligar pro filho dele, né, que ele tá na delegacia preso. Aí, qual que é o número? Ele fala 1, 9, 5, e o delegado fica esperando, né, os outros números. Aí o delegado fala, e daí, quem mais? Não, é só esses três mesmo, ele mora aqui pertinho. Essa perpicácia dele de traduzir, ele é apaixonado pelo circuito das águas paulista. Toda a vida ele foi apaixonado por Lindóia, por águas de Lindóia e Serra Negra. Era a região que que o acompanhei já mais no final da vida dele. Ele já tinha 60 anos, ele faleceu com 69, e ele é apaixonado por aqui. Então ele vinha, ele ficava lá no hotel, agora é Melo Monte, não sei o que lá, Monte, lá em Serra Negra. Em Serra Negra não, em Lindóia, Águas. Era o Tamoio? Era o Tamoio, era um hotel gigantesco, lindíssimo. E lá encontrava com os grandes artistas do Brasil inteiro, que vinham passar a temporada aqui no Circuito Paulista. E ele amava vir tomar café aqui, Serra Negra, adorava ir para... Ele era tão apaixonado por Lindóia, eu vou contar essa, para vocês deixar gravado isso aí. Dois dos principais restaurantes que nós frequentávamos, ele a vida inteira, ele frequentou a vida inteira, desde molecão, quando ele começou a fazer sucesso e ganhar dinheiro, um restaurante Ao Papagalo, no Rio de Janeiro, e um restaurante ali no comecinho da Paulista, que agora me fugiu o nome, que era o Rubaiar de hoje. E aonde ele chegava, não precisava nem ele falar, o garçom já abria uma garrafa de água Lindóia e levava para ele. Ele sabia que ele gostava da água Lindóia. Tinha que ser, não podia ser Caxambu, não podia ser São Lourenço, não podia ser de onde fosse, tinha que ser água de Lindóia. E toda a vida que ele tomava água do André, falava, nós precisamos arrumar um tempinho para nós dar um passeio para lá. E ele adorava, ele vinha, ele ficava, tinha um parquinho lá na frente, ele vinha. Até eu falei para o Alexandre, vou tentar descobrir, que nós tínhamos uma foto lá naquela garrafa. Na garrafa lá de Lindóia, eu vou tentar descobrir, achar onde está isso. São histórias de muitos e muitos anos, né? Mais de 40 anos. Histórias, e tomara que eu ache e vou mandar para ele. Mas ele era encantado, ele é apaixonado, e muitas das nossas férias... No filme também, cantou a Tardes de Lindóia. Então, e eu não tenho como esquecer de Lindóia, de jeito nenhum, porque no nosso show, no show dele, no texto do show dele, ele conta que ele está dançando
com a mulher, com a Isabel, a jararaca da mulher dele, né? Tá lá dançando com a Isabel, de repente Isabel pergunta para ele: meu bem, você parece que está armado. Tô mesmo. Mas que diabo de revólver grande é esse? 38 cano longe. Não tem perigo de disparar, moço, se você não mexer, né? Não é melhor nós guardar isso? Ah, não fala assim, não, né? Aí, e quando ele está dançando a valsa é Tardes de Lindóia. E ele fazia isso ao vivo, no piano, né? Nos milhares de shows que ele fez pela vida fora. E nesses 1.575 shows realizados até agora, que será 1.576 em Lindóia, todos os shows, no meu show, tem a música Tardes de Lindóia, que é o fundo, é a valsa, né, do Jeca, com a Isabel, a jararaca da mulher dele. Que bacana. Olha, eu ficaria aqui, eu acho que umas 4 horas seguidas, só contando a história do Mazzaropi, né? Alexandre, boa tarde, faça seus... Fala pra gente quando que é o espetáculo, repete mais uma vez pro pessoal. Então, eu quero convidar todos os telespectadores que estão assistindo a gente para estar prestigiando. Hoje, à noite, às 20 horas, no Centro Educacional. É importante dizer que nós fizemos um festival... Só para hoje é o Capeta. Hoje é o Capeta, isso. E todas as atrações do Festival de Inverno são todas gratuitas, não é cobrado nada. Então, hoje nós temos às 20 horas no Centro Educacional o filme Jeca contra o Capeta. Amanhã, novamente reafirmando, em homenagem ao maior time do Brasil, o corintiano, para a alegria do Chicão, que já inclusive adquiriu as notas. Não, o Chicão o Chicão é palmeirense, né? Não, mas os São Paulinos adquiriram a nota de 5, né, em homenagem ao corintiano. E no sábado nós temos o Arraiá da Catequese lá no Largo da Matriz, e vamos ter às 8h30 a apresentação do espetáculo musical Tem um Jeca na Cidade. No domingo eu também quero convidar a todos para estar prestigiando uma atração fantástica, que vai ser o grupo de choro do Conservatório de Tatuí, que vai estar lá conosco se apresentando. Só uma pergunta: o pessoal de Tatuí vem chorar aqui em Lindóia? Alguém não chora, não lá para chorar. Não, eu sei, é brincadeira, gente. A gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? E é uma apresentação fantástica. Eu já assisti eles, é fantástico. Eles vão estar lá também às 20 horas. Quero lembrar a todos que no dia 16 e 17 de julho acontece a segunda festa italiana, Lindóia di Tutti Noi, lá na Praça Getúlio Vargas. Nós vamos ter no sábado a abertura com a banda Lira Itapirense, o Coral Cidade de Itapira, o Coral Veredas de Águas do Lindóia. Na sequência, o grande show com o Renato Gabbiani. No domingo, nós temos a partir das 10 da manhã, vamos ter o almoço com o musical Veredas, e à noite o encerramento com o Tony Angeli, que falar em Tony Angeli, todo mundo adora aqui em Serra Negra, no Circuito das Águas. Dia 23, nós temos uma peça de teatro, a comédia 13 é Demais, com o Márcio Amaral, que é do programa Praça é Nossa, do SBT. Vai estar lá uma peça de teatro gratuita, novamente falando a vocês. Dia 24 temos o Festival de Estátuas Vivas. E dia 30, tem outras atrações no meio, mas como o tempo é curto, eu estou falando das principais. No dia 30, nós vamos ter aí o encerramento do festival com o grande show dos originais do samba. Roger, você não acredita a expectativa que nós estamos tendo para o show dos originais do samba, porque todo mundo tem ligado. O prefeito esteve em São Paulo ontem e estava sendo muito falado lá, porque os originais do samba eles estão numa onda aí de sucesso grande, estão tocando Bar Brahma, tocando aí no Brasil inteiro, fazendo vários programas de TV. É a data do samba, né? Exatamente. Esse era o grupo do Mussum, né? Isso, exatamente. E agrada todas as idades. Então, nós estamos aí muito felizes com esse show dos originais do samba também, que vai estar acontecendo em Lindóia no dia 30, a partir das 21 horas. Então, eu quero que vocês, meus amigos, eu tenho falado com todo mundo aqui de Serra Negra, de Águas, aqui da nossa região, para que possam estar prestigiando conosco lá o Festival Cultural de Inverno, o 7º festival, que foi feito para os amigos de Lindóia e para toda a região. Do mais, deixar um abraço a todos vocês. É sempre uma grata satisfação estar participando do programa. Quando eu não participo aqui, eu estou acompanhando de lá. A gente deixa ligado o computador e fica assistindo, ouvindo, prestando aí muita atenção nas entrevistas que têm sido muito interessantes.
né, falando aí de política, de cultura, de educação, turismo, né? Então é um canal desse que a gente precisava para poder estar divulgando também os nossos trabalhos. Então, mais uma vez, quero parabenizar o André, convidar vocês para que participem dessa semana em homenagem ao Mazzaropi, e muitos outros festivais como esse vão vir, porque além de Mazzaropi tem grandes artistas do passado, como Grande Otelo, por exemplo, que foi um grande artista brasileiro, e entre tantos outros. Nós queremos... Sérgio Reis, que tem um conjunto de filmes, são mais de 14 filmes, né? Então queremos resgatar isso. E não só em Lindóia, mas na nossa região, porque o que acontece lá é para todo mundo poder estar prestigiando. Então nós vamos trazer muito disso ainda para a nossa região. Então, mais uma vez, parabéns ao André. Obrigado. Estejam lá no sábado, às 8h30 da noite, no Largo da Matriz, acompanhando, tem um Jeca na cidade. E, do mais, a gente está muito feliz por isso, André, que Deus abençoe você. Obrigado, na sua carreira, para que você continue por longas datas, né, levando o Mazzaropi no coração e na memória de todos nós. E depois, se eu puder pedir alguma coisa, eu queria que você fizesse uma canjinha de alguma coisa. Não vai fazer, claro. Duas músicas para poder lembrar o Mazzaropi. Ao longo desses 30 anos, muita gente fez muita coisa bonita sobre o Mazzaropi. Muitas músicas. Mas o Pena Branca Chamantim gravou uma música, que, embora ela me emocione, eu choro todas as vezes que eu canto ela, e não quero terminar a entrevista aqui chorando, nós vamos cantar o Nheque no final, mas quero lembrar essa música que tantas lembranças traz do Mazzaropi. Calça na canela, buziquim, bigodinho de pó de café, era o sertão lá no telão da matinê, e o povo todo sendo jeca com você, era uma coisa brasileira de se ver. Ser um palhaço, um Carlito caipira, no grande circo da vida tem que ser louco e não ser. E o povo todo sendo jeca com você. Era uma coisa muito linda de se ver. Saco de pipoca, amendoim, mas a Rosinha de braço dado. Era das 3 às 4 às 6 no Cine Rosa. Era o seu filme, nosso sonho. Mas... não tem jeito. Roger, eu queria falar também uma coisinha antes de esquecer, que o André, estando na nossa cidade também, teve um grande incentivo, e esse festival, do nosso prefeito Justino. Justino. Porque sem ele, porque a gente, dirigente municipal, nós fazemos a nossa parte, mas o prefeito precisa apoiar, precisa gostar. E o Justino, todas as noites, tem ido acompanhar o filme. A Vanessa tem oferecido às pessoas lá pipoca gratuita, um cafezinho, chocolate quente. Então eu quero agradecer ao prefeito Justino, a Vanessa, por acreditarem nesse projeto também, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. 1.575 cidades, evidentemente que quem pagou meu cachê sempre foi um prefeito, através das prefeituras, através do apoio dos secretários de cultura do país inteiro, né? Não dá nem para citar quantos estados e os municípios, mas a gente encontra algumas figuras políticas extraordinárias nesse país, né? Esse país não é feito só de políticos, da qual a sociedade, infelizmente, às vezes tem muito a se envergonhar deles. Mas a gente se encontra políticos, encontra prefeitos que têm uma responsabilidade muito mais do que responsabilidade social. Porque responsabilidade social é uma obrigação de qualquer prefeito. Mas eu acho que o prefeito que é prefeito, ele tem que ser um prefeito amigo do povo, ele tem que ser um prefeito que participa da sua comunidade. Se ele não participar da sua comunidade, ele não fica sabendo nem as coisas que a sua assessoria, os seus diretores, a funcionária, a própria prefeitura não consegue fazer. E o que mais me gratificou em relação ao Justino, que além da participação dele, ele é um homem de extrema simplicidade, é um homem ele é mais um caipira na cidade. Eu digo que tem um jeca na cidade, lá em Lindóia tem o Justino, que figura extraordinária, é uma figura paterna, e não é aquela figura daqueles politicão, bonachão, que manda em tudo, não. Ele realmente, não só porque ele me trouxe, na verdade quem decidiu me trazer foi o Alexandre, mas essa figura política compromissada com o seu povo,
é que o Brasil precisa. Nós não precisamos de político que tenha engenharia, que tenha advocacia, que seja economista. Nós precisamos ter políticos, ter prefeitos que tenham um compromisso com o seu povo. Aliás, nos filmes que o Mazzaropi fez ao longo de sua vida, ele falou sempre disso, e é muito verdade. Eu que tive a oportunidade de fazer esses filmes com o Mazzaropi, e ele contato com tantos prefeitos pelo Brasil inteiro, sei o que representa um Justino para uma cidade. Então, parabéns, Justino, obrigado. Continue assim, se for da vontade do seu povo, que você continue mais 4 anos, né? E o povo tenha que reconhecer nele a figura simples, a figura do próprio Jeca, né? Que você vê no meu pai, com todo carinho, o Justino é essa figura tão bacana que eu tive a oportunidade de conhecer aqui em Lindóia. Parabéns, Justino. Apoio o Alexandre trazer a caipirada aí para Lindóia. E agora, para nós finalizar, vou cantar a sanfona, velho. Eu tenho uma vizinha, uma velha sorteirona, ela tá aprendendo a tocar uma sanfona, por isso lá de casa eu escuto todo dia a sanfona da velha que não sai dessa agonia. Nheque, 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 a velha de amargar, nheque, 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 ela não para de tocar. Nheque, 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 a velha é um fracasso. Nheque, 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 ela não sai desse pedaço. O resto, quem quiser ver, vai lá em Lindóia. Sábado, dia 9. Obrigado, até lá para você. Estive aqui com o André Luiz Mazzaropi, Alexandre Moreira. Amanhã a gente volta a partir das 16 horas ao vivo aqui na Infinity TV. Obrigado. Hi, Rogers!